Intervalo. O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos em jornadas superiores a 6 horas. Isso não é diário, tá? Então, quando a gente fala de intervalo, por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia e tenho 2 horas de almoço. E um dia qualquer, eu preciso sair mais cedo. Então, eu posso negociar de fazer menos horas de almoço para poder sair mais cedo e não ficar devendo hora dentro da empresa. Na verdade, isso já acontece em algumas empresas desde antes. Banco de horas. A compensação de horas extras em outro dia de trabalho ou por meio de folgas poderá ser negociada entre empresa e empregado, desde que ocorra no período máximo de 6 meses. O empregador que deixar de dar as folgas no prazo terá que pagar as horas extras com acréscimo de 50%. Banco de horas, a gente vai trabalhar com isso quando começarmos as aulas de departamento pessoal. É quando nós fazemos horas a mais do que a jornada de trabalho prevê. E esse banco de horas ele pode ser pago de 2 formas. Em compensação, aonde pode ser dado em dias, em horas, ou em hora extra, aonde é pago na minha folha de pagamento. A maioria das empresas elas fazem compensação por meios de folgas. A lei prevê que, infelizmente, não é o dia que nós, colaboradores, queremos, mas sim o dia que a empresa tem disponível para poder nos liberar dessas folgas referente aos dias que nós ficamos um pouco a mais como banco de horas. Durante o tempo que por exemplo, eu tenho banco de horas de janeiro. A empresa ela tem até junho, até esse mês, para poder zerar o meu banco de horas e começar de novo. Caso isso não ocorra, obrigatoriamente ela tem que pagar essas horas com 50% na minha folha de pagamento. Trabalho intermitente. A nova lei prevê o trabalho intermitente, que é pago por período trabalhado. Quem trabalhar nessas condições terá férias, FGTS, Previdência e 13º proporcionais. O trabalhador receberá o chamado salário-hora e poderá ser chamado para trabalhar ou não. A convocação do empregador deve ser feita informando a jornada a ser cumprida com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Já o trabalhador terá um dia para dizer se aceita. Prestação de serviço com subordinação não é contínua. Quando nós falamos de trabalho intermitente, normalmente se faz isso prestadores de serviços, funciona da seguinte forma. A empresa precisa que eu fique 5 dias fazendo arquivo, por exemplo. E aí ela precisa me avisar, com 3 dias antes, para ver se de repente eu já não tenho uma outra empresa na qual eu já tinha agendado para fazer alguma coisa. E eu tenho um dia para falar se eu vou conseguir ir ou não. Esse trabalho intermitente eu não ganho por mês, eu ganho por hora. Então eu não tenho uma carga horária de 8 horas por dia, por exemplo. Eu posso trabalhar 2 horas, eu vou ganhar por essas 2 horas. Eu posso trabalhar 6 horas e ganhar por essas 6 horas. Mas, quem trabalha nessa condição de intermitente, fazendo prestação de serviço em várias empresas, ela tem direito, então, de férias, FGTS, 13º proporcional. Por que proporcional? Porque ela não tem carga horária completa. Essa prestação de serviço, de trabalho intermitente, ela não pode ser contínua. O que é contínua? Vou ficar 2 meses naquela empresa prestando serviço. Isso já passa a ser um contrato de trabalho. Por quê? Porque, na verdade, eu só estou prestando serviço para aquela empresa. Então, isso não pode acontecer.
Home office, quem diria que nós estaríamos vivendo esse home office hoje, né? Digamos aí que uma grande parte da população está trabalhando home office. No home office ou teletrabalho, não haverá controle de jornada e a remuneração será por tarefa. No contrato de trabalho, deverão constar as atividades desempenhadas, regras para equipamentos e responsabilidades pelas despesas. Comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas não descaracteriza o home office. Então, o que é o home office? Nada mais é do que o trabalho em casa. É o que a maioria das pessoas hoje estão vivendo. Então, eu fiz bastante home office há uns 2 meses atrás, é trazer o trabalho da empresa para casa e executar as atividades desempenhadas. Tem bastante gente, telemarketing também, que mesmo fora da pandemia, eles trabalham home office. Então, eles levam os equipamentos para casa e fazem o seu trabalho de responsabilidade dentro de casa. Você comparecer na dependência da empresa para fazer algum trabalho não vai descaracterizar home office, tá bom? Demissão consensual. Haverá possibilidade de acordo na rescisão de contrato com pagamento de metade do aviso prévio e da multa de 40% sobre o FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado na conta do FGTS. No entanto, não terá direito ao seguro-desemprego. O que é a demissão consensual? É quando você acaba pedindo a demissão. Antigamente, quando se pedia demissão, você não recebia o seu FGTS. Hoje a lei vai permitir que você receba até 80% do valor depositado, mas você não vai ter direito ao seguro-desemprego. Gratificações e comissões. Comissões, gratificações, porcentagens, prêmios, ajuda de custo, como auxílio alimentação, diárias para viagem e abonos, não precisam mais integrar os salários e, consequentemente, não incidirão sobre o cálculo de encargos trabalhistas e previdenciários como FGTS e INSS. Todo mundo que trabalha com salário fixo ganha comissão, ganha gratificação. Todo funcionário que ganha ajuda de custo, como alimentação, diárias de viagem, hospedagem, pagamento de aluguel, nós chamávamos de salário in natura. A gente vai ver isso em departamento pessoal também, que é aquele salário que não é embutido dentro da folha de pagamento e que lá na frente com certeza acarretava em grandes processos trabalhistas, porque aí o colaborador, quando ele era demitido, ele queria receber em cima de todos os valores ganhos e não a rescisão contratual em cima apenas do salário. Então a lei fala que esses tipos de benefícios eles não vão mais integrar no salário. Então, por exemplo, se eu tenho um salário de R$1.000 mais uma comissão de 200, então dentro da minha folha de pagamento viria 1.200. Em cima disso eu ganharia 8% de FGTS e também descontaria 8% de INSS. Hoje, com essa lei que vai estar vigorando, eu ganho R$1.000 de salário, 200 de comissão e 500 de auxílio alimentação. A comissão e o auxílio alimentação não entrará na minha folha de pagamento. Então, só vai incidir FGTS sobre os R$1.000 e INSS sobre os R$1.000. Acredito que tenha feito essa mudança, principalmente nesse trâmite, pelos problemas que estavam acarretando, tanto porque o empregador não colocava muito essas
esses benefícios na folha de pagamento, mas o empregado também não gostava muito dos descontos que eram feitos em cima dos mesmos.